Paz de Cristo, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus e analisamos Bíblias de estudos, comentários bíblicos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos fazendo algo diferente. Estaremos montando juntos aqui um sermão expositivo, uma pregação, um esboço de pregação, somente com os auxílios da Bíblia Thompson. E para isso, eu escolhi Salmo 23, bem conhecido de todos os irmãos, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vamos ter aqui uma série de tópicos, uma série de assuntos proeminentes de cada versículo. Nós vamos aqui a Cristo pastor, providência, alimento espiritual, descanso, orientação, líder divino, restauração, veredas retas, proteção divina, presença divina, segurança em Deus, sombra da morte e alimento espiritual. Todos esses tópicos estão relacionados diretamente ao texto que nós lemos. E eu fiz aqui as anotações deles e as referências lá do tema em cadeia no final da Bíblia. E é isso que nós vamos examinar. Está aqui o esboço da pregação de Salmo 23 com auxílio da Bíblia Thompson. Então vamos ver aqui o primeiro, Cristo Pastor. Então nós vemos aqui a referência Cristo Pastor, número 1034. Ele é o pastor. João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então nós podemos usar esse texto para início, falando do que é ter Cristo como o pastor. Porque todas as vezes que no Velho Testamento, a maioria delas, quando a Bíblia se refere às ovelhas, ele estava se referindo a Deus e o povo de Israel como seu rebanho. Porém, Davi, ele tinha essa certeza, ele tinha essa confiança que Deus, ele era o seu pastor, que cuidava, que supria, que sustentava, que fortalecia a sua vida. Porém, hoje eu e você temos essa oportunidade de termos o Senhor Jesus como pastor das nossas vidas, porque nós não fazemos parte da linhagem de Israel humanamente, mas hoje, através de Cristo, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O Senhor Jesus, ele foi aquele que nos aproximou. Foi ele que nos fez fazer parte desse rebanho. Porque em 1 Pedro 2,25 vai dizer: pois estavas desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Eu e você estávamos perdidos, distantes de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Mas através de Cristo, ele nos resgatou, nos trouxe de volta para o Pai. E assim como Davi, hoje eu e você podemos declarar com toda a convicção que o Senhor, ele é o meu pastor, porque Jesus, ele é o bom pastor e ele deu a vida pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos fazer parte do seu rebanho. E a segunda referência que eu anotei aqui é providência, porque uma das características do pastor é prover, é suprir as necessidades da sua ovelha. É por isso que Davi vai dizer: nada me faltará. Então a Bíblia Thompson vai nos trazer aqui a referência, providência divina. Israel no deserto,
Deuteronômio 2, 7. Então nós podemos trazer, quando Davi diz que nada vai lhe faltar, é que ele tinha plena certeza que mesmo não tendo tudo, tendo Deus, ele tinha tudo o que ele precisava. Então nada que fosse necessário iria faltar para a sua vida, para o seu sustento, para o seu alimento. Assim como em Deuteronômio, capítulo 2, verso 7, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor supriu as necessidades de Israel no deserto. Quando o povo teve fome, ele deu o maná, depois providenciou as codornizes. Quando ele teve sede, Deus fez brotar água da rocha. Então muitas vezes parece que não há solução, parece que não tem como ter a providência, mas nós servimos a um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que cuida das suas ovelhas e supre as suas necessidades, o mesmo Deus que fez a água sair da rocha para matar a sede do seu povo, que fez maná vir do céu e alimentar o povo de Israel. É o Senhor que é o pastor da sua vida, que suprirá as suas necessidades e não permitirá que nada venha lhe faltar. Então nós vamos para o próximo tópico, que é o alimento espiritual, porque o salmista vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E isso quer dizer que tanto os verdes pastos como as águas tranquilas era lugar de descanso e também de alimento, porque as ovelhas se alimentavam dos pastos verdes e também bebiam das águas tranquilas. Então, o salmista está falando que além de uma providência das nossas necessidades, que nada nos faltará, ele também provê as nossas necessidades espirituais, porque nós não somos somente um corpo, mas sim somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma também sente fome e sede, que somente o Senhor Jesus é capaz de saciar. Então o salmista poderia ficar tranquilo que o Senhor faria deitar em verdes pastos e beber das águas tranquilas, guiaria ele até essas águas. Então nós vamos ver aqui a referência de alimento espiritual. Vamos ver aqui, preparado em abundância, Cristo, o pão da vida. Disse Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus é Ele é a fonte do nosso alimento, do nosso sustento, que fortalece a nossa vida espiritual. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu essa vida para que hoje eu e você pudéssemos alimentar a nossa alma na presença dele, assim como o pastor guiava as suas ovelhas até as águas tranquilas, até os pastos verdejantes. Nós temos esse alimento, esse sustento, porque a Bíblia diz que no nosso interior fluirão rios de águas vivas, e quem beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede novamente. Jesus, Ele é o sustento, o alimento da nossa vida espiritual. E o próximo tópico é descanso. Descanso, número 10, 7:3. Diz assim, Êxodo 33:14, respondeu o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença do Senhor, do pastor, ao lado das ovelhas, fazia com que elas pudessem descansar em pastos verdejantes, porque você só consegue descansar realmente quando você se sente seguro. Então o fato das ovelhas conseguirem deitar em verdes pastos era porque a presença do Senhor estava com ele. A presença do pastor estava com as suas ovelhas. E é na presença de Deus que nós encontramos descanso, alívio. Salmos 55:6, e disse: quem me dera asas como da pomba, voaria e estaria em descanso, porque longe da presença do Senhor
nós não encontramos esse refrigério, esse descanso, mas em Deus nós podemos repousar tranquilamente. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Nós podemos nos apropriarmos pela fé desse descanso. Hebreus 4:3. Ora, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei, a minha ira que não entrarão no meu descanso, contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Nós podemos entrar nesse descanso, nós podemos encontrar o descanso em Deus, podemos descansar em verdes pastos, porque o Senhor, a presença de Deus nas nossas vidas, nos faz estar em segurança. E o próximo tópico daqui é orientação e restauração. Restauração espiritual 3373. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos restaura, assim como ele fez no Salmo 51:12. Assim como ele fez com Davi, quando Davi disse: torna-me da alegria da salvação. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele refrigera, ele traz o renovo, o fortalecimento, o consolo para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma. Quem sabe abatida, afligida por causa das aflições, das adversidades dessa vida. Assim como o Senhor restaurou o profeta Elias, quando ele estava em meio a um desânimo no deserto, debaixo de um zimbro, e o Senhor o alimentou com pão e água e pão sobre as brasas, assim como ele restaurou o seu filho Davi, quando errou e pecou, mas se arrependeu e pediu para Deus um novo coração. Deus deseja trazer agora o renovo, o refrigério, o fortalecimento para a sua alma, para a sua vida, porque ele refrigera a nossa alma. Ele faz com que a temperatura interna esteja amena, mesmo que por fora faça constante calor, porque Elias estava sentindo o calor da perseguição de Jezabel. Davi estava sentindo o calor por conta do seu próprio pecado, mas o Senhor restaurou as suas vidas. O Senhor renovou, refrigerou, trouxe alento aos seus corações. E assim Deus faz com as nossas vidas, povo do seu rebanho. Ele nos guia pela vereda da justiça, que é orientação 29:5-4. Ele nos dá sua orientação, nos guiando pela vereda da justiça. Guia-me, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos dá a direção. Ele nos ajuda e ensina a tomar decisões. Salmo 25:9. Guia os humildes no que é reto. Ele lhes ensina o seu caminho. Ele, como pastor das nossas vidas, nos direciona e será o nosso guia por toda a nossa vida. Salmo 48:14. Pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Nós temos uma certeza que o Senhor estará sempre na direção. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o recebemos como único e suficiente Salvador e pastor verdadeiramente das nossas vidas, ele será o nosso guia até a morte. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e nos dará conselhos. Salmo 73:24. Guia-me com o teu conselho e depois me receberá na glória. Por meio da consciência, em meio às incertezas, por iluminação divina, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés pelo caminho da paz. Nós estávamos presos na escuridão, nas trevas espirituais,
mas o Senhor, Ele nos mostrou uma direção. Qual a direção? Qual é esse caminho? Caminho seguro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos guia pelo caminho verdadeiro, a salvação, a vida eterna, que só é encontrada através de Cristo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós somos guiados hoje através do Espírito Santo de Deus. Ele nos guia na direção da presença do Pai e nos conduz até a salvação e a vida eterna. Porque há caminhos para os homens que parecem ser direitos, mas o seu fim é de morte. Onde o Senhor, Ele é o nosso guia, é o nosso pastor. Nós não andamos mais pelos nossos próprios caminhos, nossos próprios planos, mas sim os pensamentos de Deus. Ele nos conduz e somos direcionados pelo seu Espírito Santo. E vamos ver o próximo tópico, líder divino, 29:5-8. E ele não somente nos mostra o caminho que devemos andar, mas ele também nos guia por ele como um líder divino, como um pastor que vai à frente das suas ovelhas em lugares difíceis. Deuteronômio 8:2. Te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Mesmo no meio do deserto, o Senhor, Ele vai estar conosco. Nós temos a certeza que o Senhor nos guiará por caminhos retos, veredas justas, não caminhos tortuosos. Não quer dizer que passaremos por lugares fáceis, não. Podemos até passar pelo deserto, mas temos a certeza que nós estamos bem amparados e seguros por um líder divino, pelo Senhor, o nosso pastor. Ele nos ensina, ó Senhor, teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa que me andam espiando. Ele nos protege, nos guarda e nos ensina o caminho que nós podemos andar, e acha o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Hoje o Senhor nos guia através do Senhor Jesus e o seu Espírito Santo. Ele nos dá direção e a palavra nos aponta o caminho que nós devemos percorrer, e nenhum lugar está fora do alcance da sua mão. Não existe lugar que nós possamos estar, que o nosso líder divino não venha nos guiar, nos orientar e nos guardar. Se tomar as asas da alvorada e se habitar na extremidade do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem para onde ir que a presença de Deus não nos alcance. Não existe lugar em que o nosso líder divino não venha estar. Então ele nos conduz em segurança por veredas retas, porque é ele que vai nos guiando na nossa frente e mostrando o caminho. Próximo tópico é segurança em Deus. Segurança em Deus, 14:37. Nós podemos usar aqui a referência de Abacuque 3:18, que independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira não apareça, que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja um gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não existe circunstância, não existe situação, não existe luta ou aflição que venha nos impedir de sentir a presença de Deus e o seu sustento nas nossas vidas. Porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não teria mal algum, eu não temeria, porque tu estás comigo. A segurança do salmista não estava no caminho que ele iria percorrer, mas sim na companhia que ele tinha ao passar por aquele caminho. Mesmo que fosse caminho de escuridão mortal, nós não devemos temer, nem mesmo a morte, porque em 1 Coríntios 15 está escrito: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Hoje eu e você, como ovelhas do Senhor Jesus, o bom pastor, aquele que venceu a morte e ressuscitou,
temos segurança. Segurança em Deus, segurança no nosso Senhor, no nosso pastor, que nos sustenta, nos guia, nos guarda, nos protege com a sua vara e o seu cajado. A vara era usada para espantar os predadores das ovelhas, e o cajado era a outra extremidade da vara, que era usada para levantar as ovelhas quando ela caísse. De repente você se sente em lutas, o adversário tem tentado vir contra a tua vida, mas o Senhor os espanta com a sua vara. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ele ergue, assim como ele fez com o filho pródigo, o recebendo de volta, o restaurando, assim como ele fez na vida do próprio Davi. Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te levantar e te fazer conduzir, e te conduzir até a vida eterna, em nome de Jesus. Esse foi o nosso esboço de hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.